Fala aí, começando mais um Rhyme Notícias de hoje. E aí, como você está? Eu vou bem, vou ótimo. E cara, essa semana foi uma semana complicada, tivemos notícias muito tristes e notícias muito maneiras e notícias complicadas. Mas a gente vai falar tudo hoje no Rhyme Notícias, que conta as notícias da semana pra vocês, com todas as notícias, obviamente as notícias que a gente gosta, dos assuntos que a gente gosta. Não esquece de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar com os amigos. A gente precisa muito que vocês compartilhem. Beleza? Então, solta a vinheta. Então, galera, no Rhyme Notícias de hoje, a gente vai começar primeiro com a confirmação do Oficina G3. A gente falou no último programa, e por isso que eu já vou confirmar, saiu a live com o Matheus Assato, tocou uma live sensacional, exatamente com a formação que a gente falou, que é contando com o Matheus Assato, com o PG e o Walter na bateria. Então, assim, com isso, o Oficina G3 está fechado. Teoricamente, o Matheus Assato participaria só dessa live, mas o Juninho Afran já deu uma declaração que ele vai fazer uma turnê com essa formação. A gente precisa esperar para ver se essa turnê sai ou não. Bem, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, que o Matheus Assato tá sem nada para fazer lá fora. Lembrando que ele é diretor musical da Jessie J e da Tori Keller, e por enquanto não tá tendo nada lá fora. Então, tendo uma turnê no Brasil com o Juninho Afran e com a Oficina G3 é bem possível. A segunda é que o Juninho Afran é professor do Matheus Assato de infância, né? Ele até saiu uma foto aí do Juninho Afran com o Matheus quando eles eram bem mais novos, né? Fizeram antes e depois, foto bem legal. E, cara, teve uma coisa que eu fiquei muito triste nessa notícia, é que algumas pessoas não tinham noção de quem era Matheus Assato. E aí eu passei por uma situação no final de semana em que o rapaz não conhecia o Eduardo Ardanui. Ele sabe quem é o Cacau Santos, mas não sabe quem é o Eduardo Ardanui. Cara, seguinte, eu sei que existe uma diferença, o pessoal que, cara, só escuta música gospel, não escuta música secular. Galera que escuta música secular e não escuta música gospel. Galera, a gente tem que entender que música é música. E se você toca um instrumento, se você toca guitarra, cara, procure conhecer o resto do pessoal que fez a história do teu instrumento. Como você não vai conhecer um guitarrista, um grande guitarrista como o Eduardo Ardanui? Como você não vai conhecer um grande guitarrista como o Matheus Assato, que são dois guitarristas brasileiros, que o Eduardo Ardanui que fez história, né, no Brasil, e o Matheus Assato, que, cara, é um dos maiores guitarristas do mundo reconhecido hoje, entendeu? Ele que coloreiro, nossa, é muito... Cara, é muito fechado. Cara, é muito fechado essa sua visão. Então, cara, amplia seu mundo. Pesquisa mais sobre outros guitarristas, até para você escolher que não gosta. Tem milhares de guitarristas bons hoje no mercado. E eu nem tô falando só de Ozelzinho, Gustavo Guerra, ou Ricardo Marins, ou Eduardo Ardanui, que coloreiro. Cara, tem milhões de guitarristas no mundo fenomenais que valem a pena as pessoas conhecerem. Então, cara, conheça o trabalho dos caras. Beleza, ele entra no estilo que não é a sua vibe, e aí quando eu falo estilo, eu falo ritmicamente, melodicamente, pô, beleza, mas conheça o trabalho do cara, vai buscar. Nessas horas que eu sinto muita falta das revistas de guitarras, que tinham matérias sobre guitarras, para mostrar guitarristas novos pra garotada. Tô vendo a garotada muito fechada. Não pode isso. Então fica a minha reclamação aí. A notícia da Oficina G3 é fenomenal. Esperamos que saia mesmo essa turnê, que vai ser uma turnê realmente fantástica, né? Mas fica aí minha indignação com os guitarristas gospel que simplesmente escolhem
não conhecer nenhum outro guitarrista que não seja do meio gospel. Claro que no meio gospel tem muita gente fantástica, mas, cara, se você é guitarrista, se você quer viver disso, você precisa conhecer outros caras, até para acrescentar no seu play, você levar para o meio que você gosta. É óbvio. A notícia chata da semana, triste, obviamente, foi o falecimento do Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra. Todo mundo já falou sobre isso, todo mundo tá falando, eu não vou me estender, só vou deixar a homenagem do Raimi para uma pessoa que foi super importante, principalmente para identificação, para o herói negro e para tudo que ele proporcionou para a galera a não só vestir o manto do Pantera Negra, como também pelas lutas dele e por toda a batalha dele, seja contra o câncer e principalmente contra o racismo. Isso vai ficar na memória de muita gente. Estão falando em substituição do Pantera Negra pela irmã dele. Vamos ver. Ela vestiria o manto, né? Morreria o Pantera Negra. Eu não sei como é que fica isso nas histórias da Marvel. Eu sei que tem uma continuação, eu sei que poderia fazer, mas aí é com os diretores. A gente só tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? E a outra notícia é a chegada da Nintendo no Brasil de novo. Bem, vamos lá, vamos explicar. A Nintendo lançou uma nota no Twitter falando pro Brasil que eles vão voltar pro Brasil. Só que, cara, vamos lá, vamos ser honestos, a Nintendo nunca saiu do Brasil. E segundo, como é que eles mandam uma nota em inglês, pelo menos foi a única nota que eu li, falando que eles voltam pro Brasil, nem preocupação de traduzir, cara, pro português. Como é que você vai entrar num país e você não vai falar a língua deles? Esse lance de que, cara, todo mundo tem que falar inglês, isso tem que ser levado em consideração, cara. Porque não, a gente não é obrigado a falar inglês, a gente fala português, então a Nintendo deveria o mínimo de respeitar isso. E tem mais, por que os jogos da Nintendo não são traduzidos para o português? Então vai entrar no Brasil, o mínimo que deveria fazer, vai entrar no Brasil, porque a gente sabe que a Nintendo nunca saiu, o mínimo que deveriam fazer é traduzir os jogos para português, que não é um bagulho difícil, bota 2 malucos, 3 malucos para fazer, e os caras fazem num jogo que tá saindo, certo? E é só obrigar. E, bicho, nem é tão que se traduz para português de Portugal, dá para converter para português do Brasil, ou seja, eles não têm a preocupação mesmo, né, de traduzir para português. E, cara, isso ia ajudar muito, isso ia fazer a galera se identificar muito com os jogos da Nintendo, que é o que tá acontecendo. Cara, isso já é tendência, já acontece com os jogos do PlayStation, com os jogos do Xbox, e eu adoro as paradas da Nintendo, eu gosto dos jogos, um dos meus jogos favoritos é Zelda, e eu realmente fico chateado com como a Nintendo leva o Brasil em consideração. Então a gente tem consoles a preços absurdos, teoricamente porque eles não estavam no Brasil mais, vamos ver agora se vai ter alguma facilitação, se vai ficar mais barato o console, ou se vai continuar uma fortuna, que pra gente não muda nada. Então fica aí mais uma indignação. Hoje foi basicamente notícias e indignações para vocês. E não deixem de compartilhar as notícias da semana do que aconteceu até hoje, porque afinal eu gravei hoje, lança amanhã, então por aí. Então valeu, galera, é isso. Até a próxima. Beijo do Raimi. The first script, I saw the role I was playing. I found myself conflicted. The role wasn't necessarily stereotypical. A young man in his formative years with a violent streak pulled into the allure of gang involvement. That's somebody's real story. And any role played honestly can be empowering, but I was conflicted because this role seemed to be wrapped up in assumptions about us as black folk. I decided to ask them some simple questions about the background of my character. Question number 1, where's my father? The exec answered, well, he left when you were younger.
course. Question number 2. In this script, it alluded to my mother not being equipped to operate as a good parent. So why exactly would my little brother and I have to go into foster care? He answered, well, of course, she's on heroin. That could be real, I guess. But I didn't want to assume that's what it was. If we're around here assuming that the black characters in the show are criminals on drugs and deadbeat parents, then that would probably be stereotypical, wouldn't it? He slid my resume back in his desk and said, thank you for your concerns. We'll be watching you. Go from that job on the next day. The questions that I asked set the producers on guard and perhaps paved the way for a less stereotypical portrayal for the black actor that stepped into the role after me. Sometimes you need to feel the pain and sting of defeat to activate the real passion and purpose that God predestined inside of you. When I dared to challenge the system that would relegate us to victims and stereotypes with no clear historical backgrounds, no hopes or talents, when I questioned that method of portrayal, a different path opened up for me. The path to my destiny. Now, this is your time.